Bom, agora que você já tem um conceito assim mais genérico das telas com que a gente vai trabalhar com uma certa frequência, vamos fazer um primeiro programinha, digamos assim, para você começar a se familiarizar com a mecânica da coisa, tá certo? O programa está lá direitinho, tranquilo, só dei um cliquezinho aqui para deixar o meu formulário à vista. Do jeito que está, eu só chamei o Delphi, ele entrou, eu não fiz mais nada. Se você der um cliquezinho nesse botãozinho verde com esse triangulinho aqui, eu estou mandando rodar o programa. Quer dizer, olha, eu fiz tudo que tem que fazer, roda esse programa para mim, vamos ver como é que ele está. Até aqui eu não fiz nada, eu só vou rodar um programa em branco para ver o que acontece. Dou um cliquezinho nesse botão, estou rodando o programa, tá certo? Aqui foi bem rápido porque eu já tinha compilado o programa, mas você dá um cliquezinho naquele botão, ele compila o programa, daqui a pouco eu vou te mostrar um pouco mais de detalhes disso daí, e eu tenho aqui finalmente o meu programinha rodando, aquela telinha na posição que ela estava, do tamanho certo, em branco, um programinha típico de Windows. Então, só de eu chamar o Delphi e mandar rodar, eu já tenho um programa funcional, onde eu posso mudar a janela para cá, para lá, maximizar, minimizar e assim por diante. Bom, e agora, como é que eu faço para voltar a trabalhar com ele? Primeiro, eu tenho que parar a execução deste programa aqui, o programa que eu desenvolvi. Como qualquer programa do Windows, vou lá na menuzinho de controle, mando fechar o meu programa e pronto. O meu programa parou de funcionar, automaticamente o Delphi, opa, já que ele parou de rodar o programa, deixa eu me recuperar aqui do jeito que eu estava e pronto. Então, para desenvolver um programa é simples, basta ir colocando as coisas no formulário, mandar rodar o programa roda, a hora que você quiser parar, fecha o programa e você tem acesso novamente ao desenvolvimento. Bom, mas até aqui, esse meu formulário tá ruim, né? Para fechar o programa, tem que dar um clique no menu e fechar, não é um programinha muito bom. Vamos colocar, então, um objeto aqui nesse meu formulário, com um botãozinho que, quando eu der um clique nesse botão, eu quero que o meu programa termine. Então, como é que isso é feito? Primeiro, eu tenho que vir aqui em cima e descobrir em qual local está o item botão, está o objeto botão. Será que está no item adicional? Ah, eu tenho um botãozinho aqui, pode ser. Será que está aqui no item acesso? Puxa, aqui não tem nenhum botão. Quer dizer, isso é uma coisa que aos poucos você vai ter que ir se acostumando. A maioria dos comandos do Windows estão nessa abinha Standard, tá ok? Não é à toa que ela é a primeira e está sempre visível, porque aqui você tem acesso aos objetos mais utilizados normalmente, tá ok? Então, nós temos aqui o item botão, que é esse quadradinho com OK. Então, eu quero dizer para o programa, olha, eu quero pegar um botão e colocar na minha tela. Como é que eu faço isso? Dá um cliquezinho com o botão do mouse, soltei o botão do mouse, só dei um cliquezinho, você percebeu que ele já ficou ativado. Basta vir agora aqui no formulário e eu tenho duas alternativas. A primeira é dar um clique e soltar o botão do mouse. Dei um clique e soltei. Automaticamente ele pegou aquele objeto, botão, e pôs aqui na tela para mim e já veio com esses quadradinhos aqui. Se eu quiser colocar um segundo botão, não tem problema. Seleciono o objeto que eu quero, um cliquezinho com o mouse, eu tenho lá um outro fulano. Você já percebeu que automaticamente ele está me dando o nome botão 1 e botão 2. Se eu puser um terceiro, ele vai dar nome botão 3, 4 e assim por diante, tá ok? Estes quadradinhos que estão aqui identificam qual é o objeto que está ativo no momento. Agora, como esse foi o último que eu coloquei, é ele que está ativo. Portanto, todas as propriedades que eu estou vendo aqui estão mostrando as características deste objeto, tá ok? Se eu quiser mudar as características deste objeto, eu tenho que deixá-lo ativo, tenho que selecioná-lo. Dou um clique com o botão do mouse e solto o botão do mouse e pronto. É ele que está ativo, eu estarei vendo então as características deste objeto selecionado, tá ok? E assim por diante. Puxa, mas agora você colocou dois caras aqui, eu só quero um. Muito simples. Seleciono um determinado objeto, dei um clique com o botão do mouse e soltei, vou no teclado, pressiono a tecla Del, e pronto, aquele objeto desapareceu da minha tela, eu tenho apenas esse objeto. Se você não gostou da posição dele, você pode dar um cliquezinho com o mouse, segura o botão do mouse e vai arrastando até a posição que te interessa. Ah, eu quero que esse botão fique aqui. Solta o botão do mouse e pronto. Quando você dá um clique com o botão do mouse em cima de um objeto, segura o botão do mouse e vai arrastando o mouse, você está movimentando esse objeto na tela.
Com esses quadradinhos, você tem acesso você tem condições de mudar o tamanho desse objeto. Por exemplo, está muito estreitinho, eu quero um botão gigantesco. Muito simples. Basta que você ponha o mouse em cima desse quadradinho, por exemplo, e quando o mouse muda de formato, dê um clique com o botão do mouse, segura o botão do mouse e arrasta, e você, a hora que tiver com o tamanho que você acha adequado, solta o botão do mouse e pronto, você vai então dimensionando o tamanho do seu objeto conforme a sua necessidade, tá ok? Essa é uma maneira. Eu vou apagar esse objeto, selecionei, pressionei a tecla Del, ele desapareceu. Eu posso também, com alguns objetos, pegar o objeto lá, por exemplo, opa, esse meu mouse aqui me deu uma falhadinha, dei 2 cliquezinhos sem querer, automaticamente no meio do formulário ele já me colocou um botão. É uma outra maneira de você colocar as coisas dentro do formulário. Não era o que eu ia te mostrar agora, mas tudo bem. Eu vou dar um cliquezinho naquele botão, selecionei. Agora, no que eu venho no formulário, eu posso também determinar agora o tamanho do objeto, de alguns objetos. Por exemplo, dou um clique com o botão do mouse e seguro o botão do mouse, eu não solto. Se eu soltar, ele vai me colocar um botão de um tamanho pré-determinado. Eu dei um clique com o botão do mouse, seguro, agora eu vou arrastando o mouse, ele está mostrando esse quadrado, tá? Para ter uma ideia do tamanho do objeto. A hora que eu soltar o botão do mouse, automaticamente ele pega aquele objeto, põe na tela com o tamanho que eu já especifiquei. Então você pode tranquilamente colocando as coisas assim. Depois você corrige conforme o caso, tá certo? Vou apagar, dando um del aqui, dando um del aqui. E se você vai colocar o mesmo objeto várias vezes na tela, que é uma coisa que provavelmente irá acontecer, você pode fazer de uma maneira trabalhosa. Dá um cliquezinho lá, um cliquezinho aqui. Já coloquei um botão. Cliquezinho lá, um cliquezinho aqui. Outro botão. Um cliquezinho lá, um cliquezinho aqui. Se você tiver que colocar 20 botões, você vai ficar fazendo assim, vai e vem 20 vezes, vai te cansar. Existe uma facilidade que eles já pensaram nisso. Eu vou apagar esses botões, que é a seguinte: antes de você selecionar qual objeto que você quer colocar várias vezes no form, você vai no teclado e segura a tecla Shift. Fui no teclado, pressionei a tecla Shift, ela está pressionada. Agora com o mouse eu vou dar um cliquezinho no botão OK. Dei um cliquezinho. Você repara que apesar de ele ter abaixado, apareceu aqui em volta dele um negocinho azul, um quadradinho um pouco diferente, tá ok? Então, na hora que você dá uma olhadinha lá no sumigo com mais detalhes, você irá perceber que o botão está com um realce em volta dele. Nessa situação, eu dou um clique com o mouse aqui agora, ele colocou, mas você dá uma olhadinha mais aqui em cima, o botão ainda continua pressionado, ele não voltou ao normal. Portanto, agora é só eu ir com o mouse nas posições, dando cliquezinho, e vou colocando quantos objetos eu quero, tá ok? Sem ter que ficar vai, vem, vai, vem, vai, vem, sem isso daí. Para que eu volte ao normal agora, quer dizer, normal por quê? Porque agora é esse botão que está clicado, ele está ativo lá direto. Para que eu desative este botão, basta eu vir aqui com o mouse nesta setinha, dou um cliquezinho aqui e pronto, já estou na minha condição normal de ir trabalhando e selecionando os objetos para trabalho, tá ok? Em certas situações, ainda continuando a parte de seleção de objetos, se eu quiser mudar as características de vários objetos ao mesmo tempo, que é uma coisa possível, já que todo mundo aqui é botão, eu quero que todo mundo tenha, por exemplo, o mesmo tamanho, em vez de eu pegar um, acertar o tamanho, pego o outro, acerta o tamanho, pego o outro, acerta o tamanho, é uma coisa cansativa, você pode selecionar vários ao mesmo tempo, de algumas maneiras. Por exemplo, seleciono o primeiro, vou no teclado, pressiono a tecla Shift, mantenho a tecla Shift pressionada. Seleciono o próximo objeto, por exemplo, esse daqui, dou um cliquezinho com o mouse aqui e solto o botão do mouse. Agora, você repara que eu tenho 2 objetos selecionados, e eu percebo isso porque em cada objeto selecionado aqui nos cantos, tem um quadradinho, só que agora, em vez de estar na cor preta, está com a cor cinza, dizendo, olha, esse está selecionado, mas ele não é o único, não. Tem mais alguém. Aí, olhando, a gente vê, tenho este e esse selecionado. Quero selecionar mais um? Não tem problema. Seguro a tecla Shift, vou no outro objeto e pronto, eu tenho este e este selecionado. À medida que a gente vai selecionando as coisas na tela, aquilo que elas têm em comum, as propriedades que valem para todos ao mesmo tempo são mostradas aqui. Como agora são todos botões,
praticamente essa telinha não mudou, mas se eu seleciono aqui um botão, um texto, um não sei o que lá, coisas diferentes, à medida que eu vou selecionando, o programa só vai me mostrando as propriedades que todos eles têm em comum, de maneira que se eu mudar alguma propriedade, valerá para vários. Portanto, ele só pode mostrar aquilo que todos têm em comum. Então, esta é uma maneira de selecionar vários ao mesmo tempo. Seleciono um deles, seguro a tecla Shift e vou selecionando os outros. Quando parei a seleção, solto a tecla Shift e mudo o que eu quero mudar, tá ok? Posso, por exemplo, dar um cliquezinho agora em cima aqui do meio do botão 5, arrastá-los. Tá? Eu arrastei aqueles que foram selecionados, então posso, sem perder, né, a distância de um para outro, tal, colocar um conjunto fácil na tela, aqui, ali, assim por diante. Para voltar ao normal, basta selecionar alguma outra coisa sem pressionar a tecla Shift e eu tenho lá, tá ok? As seleções. Uma outra facilidade para selecionar vários ao mesmo tempo, você dá um cliquezinho, por exemplo, numa região qualquer. Aqui, por exemplo, eu dei um cliquezinho, segurei o botão do mouse e estou arrastando o botão do mouse e apareceu aí um retângulo agrupando alguns objetos, né? No caso, todos os botões, mas alguns objetos. Solto agora o botão do mouse e pronto, ele já percebeu. Puxa, ele quis selecionar todos aqueles ao mesmo tempo. Estão selecionados, eu poderia então mudar as características, as propriedades desse conjunto e assim por diante, tá ok? Bom, então até aqui já te dei uma dica de como pegar um determinado objeto, colocá-lo na tela, já dando as dimensões várias vezes, etc e tal, como selecioná-lo ou selecioná-los no caso, tá? Para que você tenha acesso às propriedades. Bom, vou apagar tudo isso daqui, tá muito feio, tecla Del. Vamos colocar finalmente o meu botãozinho aqui na tela, colocar aqui para ficar mais fácil de ver. Bom, tenho lá um objeto, um botão, mas esse botão não é isso que eu quero que apareça, tá? Eu não quero que apareça botão 1, não tem nada a ver. Então eu tenho que mudar uma propriedade, eu tenho que mudar uma característica desse botão que diz o nome que aparece aqui na tela. Não é o nome do objeto, é o texto que aparece, para que eu coloque aqui fim, início, põe o texto que eu quero. Para conseguir isso, eu tenho que deixar o objeto então selecionado, já está lá selecionado, e agora eu tenho que vir aqui nas propriedades e localizar qual é a propriedade que me dá o nome, o que me dá o texto que aparece aqui. No caso de botão, eu já sei de cor, inclusive o que geralmente a gente modifica é o item caption, tá? Que é a palavra que aparece aqui. Ele está dizendo, olha, a propriedade caption desse objeto é botão 1. Quer dizer, o que ele vai mostrar para você é botão 1. Dou um cliquezinho com o mouse aqui, vou no teclado, utilizo a tecla Backspace, e à medida que eu estou utilizando a tecla Backspace para ir apagando esse texto, você percebe que o próprio botão já está mudando o texto. Então, como eu quero que apareça, por exemplo, a palavra fim, eu venho aqui no teclado e digito fim. Ou digito o texto que eu quiser. Vou digitando o texto vai aparecendo tanto aqui quanto no botão. Tá ok? Para corrigi-lo, vou apagando com Backspace. Fim. Terminei, pressiono a tecla Enter, pronto. Eu mudei uma propriedade desse objeto. Por acaso, mudei a propriedade Caption, que determina o que vai aparecer aqui. Muito bonitinho, agora vou rodar esse programa. Basta vir aqui no botãozinho verde, Run, ele já saiu rodando, né? Run, desculpe. Ou eu posso vir aqui no item de menu e utilizar o comando Run, é a mesma coisa, tá ok? Ou simplesmente, aos poucos a gente vai decorando, vou usar a tecla F9. No que eu pressionar então a tecla F9, eu vou estar rodando esse programa. Pressionei ESC algumas vezes para assumir o menu, estou lá trabalhando, quero testar o programa, F9, você está vendo que ele está compilando o programa. Essa telinha apareceu agora porque eu fiz uma modificação no programa. Na minha telinha ele tem que recompilar o programa. Pode demorar um pouco mais, um pouco menos, é só esperar. A hora que ele termina, pronto, está lá meu programa rodando e já tem um botãozinho fim. Estou apertando e não acontece nada. Por quê? É claro, a única coisa que eu fiz foi pegar um objeto e pôr na tela. Eu não disse o que tem que acontecer quando eu pressionar o botão. Como é que ele ia adivinhar que só porque eu escrevi fim vai acabar o programa? Ele nunca ia adivinhar isso. Eu só peguei uma coisa, pus na tela e morreu o assunto, tá ok? Então ainda o programa não está completo. Vou fechar, pronto, está lá novamente
a minha telinha. E assim por diante. O básico que eu quero te passar nessa aula, que é o que você vai usar em qualquer programa Delphi que você for utilizar, é isso, é a possibilidade de você pegar um objeto, colocá-lo na tela e mudar as suas propriedades. Vou te dar uma dica de mais algumas propriedades, não de todas, porque você já percebeu que existem aqui muitas propriedades, mas as principais, para que você possa então aos poucos ir fazendo seus próprios programas. Uma delas é a propriedade caption, que determina o nome do que a gente vê. Eu estou falando um termo meio incorreto, né? Ele determina o texto que será apresentado para você. No entanto, cada objeto que a gente coloca aqui na tela tem um nome. A gente precisa dar um nome para esse fulano, para que durante a programação a gente possa fazer uma referência a ele. Por exemplo, coloquei um botão. De repente eu quero falar assim, puxa, mude a cor daquele botão, ou mude o texto, em vez de fim, ponha início. Como é que eu vou dizer para o programa que eu quero que aquele botão tal mude tal característica? Então eu tenho que dar um nome para esse botão. Isso é uma outra propriedade. Propriedade nome do objeto, que não tem nada a ver com a palavra fim que eu coloquei aqui, por exemplo, tá certo? Então eu vou selecionar aqui o objeto e vou dar um nome para ele, para que se mais para frente eu quiser fazer alguma coisa com esse botão, na hora de programação eu tenho que dar um nome para ele, então eu vou dar um nome que me interessa. A propriedade aqui no caso é a propriedade name. Ela está sendo mostrada aqui. Você já reparou que isso aqui está tudo em ordem alfabética, então é muito fácil. Depois que você pega o jeito, você vai decorando a caption, letra C, name, letra N, está para cima, está para baixo, fica fácil de você localizar. Como eu quero mudar o nome deste objeto, dou um cliquezinho aqui no name, ele fala, olha, o nome que tinha era esse. Eu não sabia que nome pôr, coloquei botão. Não, não quero. Eu quero dar o nome botão sublinhado fim, por exemplo. Mais para frente a gente vai utilizar isso daqui. Então, nome, botãozinho fim. Eu já tenho uma coisa que eu dei um nome e eu falei com que apareça aqui a palavra fim.